O Google falou aqui que está passando ao vivo. Bom dia. Espera aí rapidinho. Vamos esperar mais 10 minutinhos, porque eu introduzo para todo. Bom, gente, vamos começar com isso aqui, então. Que já é 11h07. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Ney. Eu tenho que desligar do meu microfone, do meu celular. Tá. Agora tá dando eco.
Agora eu Lê, não tô o te ouvindo. microfone está fechado. Ah, abri agora, tá bom? Abriu. Sim. Tá bom. Oi, Fran, bom dia. Bom dia. Eu vou começar uma live no meu Instagram também. Deixa eu ver como é que se faz, que eu nunca fiz live. Vamos ver. Primeira vez, hein? Porque esse assunto é tão importante. Eu queria que mais gente fizesse, participasse também. Olá. Lu, vê se lá na live está saindo meu áudio, por favor. Se você conseguir entrar pelo Instagram no seu celular. Porque eu abaixei o áudio do meu celular. E eu nunca fiz ao vivo. Tá, peraí. Bom dia, querido. Hoje vou. Oi, olá, olá. Bom, estou na aula do Bible Immersion aqui. E eu vou aproveitar também para dar essa aula. Bom dia, queridos. Está ótimo o áudio. Que bom! Graças a Deus. Então, hoje eu vou dar uma aula do Bible Immersion ao vivo. Está aqui para o YouTube também, para no Google Meet, né? E também no Instagram. Beleza, obrigada, Fran. Então, eu espero que vocês compreendam aí e seja bom para vocês também, tá bom? Vamos lá. Então, eu queria falar com vocês sobre a síndrome de Caim. O que é a síndrome de Caim? Mas antes, vamos orar, né? Que não é legal começar sem orar. Senhor Jesus, esteja aqui conosco, nos ajude a aprender mais de Ti. O Senhor me deu esse entendimento há alguns anos e eu venho aprendido mais sobre isso. Estou aprendendo mais sobre isso a cada dia. E hoje terei o privilégio de compartilhar com os meus irmãos sobre esses ensinamentos. Então, esteja aqui conosco, abre o nosso entendimento. Nós te amamos. Amém. Amém. Bora. Bom, gente, a síndrome de Caim. O que é a síndrome de Caim, gente? Em Gênesis 4, fala sobre a história de Caim e Abel, certo? Caim e Abel eram dois irmãos, eram filhos de Adão e Eva, né? Os primeiros humanos do mundo, conforme o que a gente acredita, né? E eu coloquei aí no nosso slide sobre isso. O outro, a responsabilidade que nós temos sobre o outro, o amor que nós devemos ao outro, e nós precisamos ter sobre o outro, empatia e a influência que nós carregamos em relação ao outro. Eu li essa história e eu consegui ver todos esses tópicos para a gente trabalhar hoje. E é muito importante que a gente preste bastante atenção nessa questão. Quem está no Google Meet consegue ter o apoio, né? Mas você aí que está na live no Instagram, se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis 4, é sobre essa história que nós iremos conversar. Vou ler a história para a gente entender. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor o homem, ou seja, o Senhor me deu um filho. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Então, haviam dois irmãos, certo? Dois irmãos, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrava a terra. Ele era um agricultor, né? Ele cultivava a terra. E aconteceu, ao cabo dos dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a oferta de Abel. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou completamente irado e chateado, porque Deus atentou mais para a oferta de Abel do que para dele. E o Senhor disse a Caim, por que você está irado, Caim?
Por que teu semblante está tão caído? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se você fez realmente o bem assim, será aceito. Mas e se não fizeres o bem? Veja bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. O pecado está batendo, Caim. Você não pode deixar que ele te domine. Você deve dominar sobre ele. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E Caim disse: por que Deus fez essa pergunta para Caim? Por que Deus já sabia de todas as coisas? Ele é onisciente, ele sabe de tudo, onipresente, onipotente. Mas por que Deus perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Veja bem, vamos conversar. Ele disse: acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Se você que está na live, um recado, se você que está na live quiser o apoio, nós usamos slides, tá? E eu não consigo compartilhar agora com você aqui na live. Numa outra oportunidade, eu estudo mais sobre isso e vejo como é que é. É só você entrar no link da nossa aula, que está no story anterior. Aí você vai ter o apoio. Ó, deixa eu mostrar para você. Lê. Tá vendo? Oi! Tem também no Linktree, na bio do Insta do Ginas, tá? Ah, é mesmo. Tem uma Linktree aí na bio do Ginas, que você pode ir lá também, abrir, e vai estar lá os slides disponíveis para você. Hoje a aula é sobre a síndrome de Caim, tá bom? Então, Caim responde a Deus. Quando eu li a primeira vez na adolescente, eu falei, como é que ele fala com Deus assim, né? Eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Como esse cara teve coragem de falar com Deus desse jeito? Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Agora eu quero que a gente leia com muito cuidado o que está escrito em 1 Coríntios 10, 23. Meus queridos, para tudo. Olha só o que está escrito. Em 1 Coríntios 10, 23, está escrito assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício. Não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Isso é o evangelho, meus amigos. Acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Para mim, gente, o evangelho ele é incrível. Essa é a parte que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar. Não sei se você tem, mas eu tenho. Por quê? Vamos continuar o que está escrito aqui no capítulo. Olha só. Não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Agora vamos lá. Portanto, versículo 25, 1 Coríntios 10, 25. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar. Aqui Paulo está dando um exemplo, tá? Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência. Porque naquela época não podia comer em alguns dias determinados, né? Mas no versículo 26 diz assim: pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então você pode ir no mercado comer carne, comprar carne para comer, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Mas se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não há como, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Ai, meus amigos, isso mesmo que você leu. Eu não, para mim, comer isso daqui, Paulo tá exemplificando isso daqui, vou falar para você. Ele está falando assim, ó, isso aqui você pode comer, porque Deus é o dono da terra, coma. Mas, se alguém achar que não pode comer e você vai comer na frente dele, não coma.
Pois é. Isso mesmo que você leu. A consciência, você tem que limitar o que você faz, a forma de você agir por causa da consciência do outro. Mas Letícia, meu Deus, meu celular não quer ficar em pé aqui. Mas Letícia, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É. Pois é. Para mim, demorou também. E às vezes é muito dificultoso para mim. Isso. O capítulo ainda não acabou. Eu coloquei aqui no slide. Pé! Porque isso aqui é uma resposta do Senhor para nós, nos ensinando o que é o verdadeiro evangelho através da vida de Paulo. Olha lá. Talvez não seja uma... Paulo continua, tá? Se você vai comer uma coisa que alguém acha que você não pode comer, não coma na frente da pessoa. Por quê? Versículo 29. Talvez não seja uma questão de consciência para você. Talvez não seja ruim para você. Mas o é para outra pessoa. Afinal, por que a minha liberdade... Presta atenção nisso aqui. Fica aqui. Por que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Essa parte, para mim, não sei vocês, queridos, aqui a gente pode interagir, tá? Vai escrevendo aí o que você quiser. Mas essa parte, para mim, dói. Afinal, por que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Paulo diz, por que serei eu condenado se comer algo pela qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim. Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então, Letícia, o que tu está me falando? O que tu está me falando? Eu estou falando, meu querido, que a mensagem é muito mais importante do que eu e você. O evangelho é muito mais importante do que o que a gente quer fazer, ou o que a gente deseja fazer. Viver o evangelho é renunciar. A gente fala muito que viver o evangelho é uma vida abundante, é promessa de Deus, e é. Mas também é renúncia. E não renúncia apenas para Deus. Renúncia em prol do outro. Para que o outro não peque. Está escrito. Está escrito também. Se alguma coisa faz o seu irmão pecar, não faça isso. Aqui Paulo está falando, olha, para você é tranquilo comer isso daqui. Mas você está na frente de um descrente. Alguém que ainda não tem o entendimento que você tem. Então, porque ele não tem o entendimento, seja é compassivo que fala, tenha empatia. Porque se você fizer isso na frente da pessoa, a pessoa vai se escandalizar. Olha isso, o Gabriel falou aqui, lendo esse capítulo sempre causa... Exatamente, Gabriel. Parece que por que a gente tem que limitar o que a gente quer ou não fazer por causa da consciência de outra pessoa? Meus queridos, tudo isso é para te dizer que você é sim responsável pelo seu irmão. E quando você quer fazer o que você quiser e escandaliza o outro, você não tem vivido o evangelho. Assim como eu. Assim como eu, quando quero fazer o que eu quero e não ligo, as pessoas falam assim, né? Muitos ditados, assim. Você liga muito para o que os outros pensam. Você não sei o que, não sei o que lá. Tem uma linha tênue aí entre o equilíbrio. Nós, cristãos, temos que se importar, sim, com o que estamos fazendo. Porque nós não estamos levando só o nosso nome. Você está levando o reino nas suas costas. Você está levando um reino nas suas atitudes. Então,
se você for agir de acordo com as suas vontades, então por que você está no Evangelho? Evangelho é mudança de vida, queridos. É revirar de tripas. É você entender que você foi salvo, que não existe mais condenação para você, de que a sua vida era limitada aqui na Terra e que agora você viverá para a eternidade com aquele que te amou e que te ama e que te livra todos os dias de coisas ruins, de acidentes e que protege você e que blinda você do mal. A boa notícia é: você é salvo, você é amado, você está conectado ao céu novamente, ao Senhor novamente. E aí a gente não quer renunciar. Meus amigos, renunciar para nós é um privilégio. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Paulo estava falando que isso, por exemplo, é um sacrifício que nós fazemos. Mas você acha que isso se compara com o sacrifício que Jesus passou? Pois é, queridos. Não faça nada que escandalize o seu próximo. Você é responsável por ele. Ore pelo seu irmão. Quando alguém cair em pecado, não diga... o pastor Stênio estava falando hoje no curso também sobre isso. Quando alguém cair em pecado, quando alguém se desviar, não fica falando assim, nossa, falei. Nossa, caramba, realmente. Não, ore por ele. Aqui Paulo está falando aqui, ó. Eu não faço apenas o que é melhor para mim. Eu não saio falando o que eu quero. Eu não saio fazendo o que eu quero. Por quê? A fim de que muitos aí sejam salvos. Ele fala que para pregar o evangelho, ele se fez parecido com o povo que andava, para que chegasse. A mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Não importa quem está falando. Não importa se sou eu, se é você, se é... O que importa é a mensagem, gente. Então, se você for fazer algo que escandalize, não o faça. Olha, vou contar uma coisa para vocês, segredo meu, hein? Há uns anos atrás, uns 2 anos, eu dançava fit dance na academia. Eu amava. Até que chegou um ponto na minha vida que eu falei que não cabia mais com o tipo de pessoa que eu sou, ou com o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. E, além disso, como não cabia mais aquela prática na minha vida, tenho certeza que para outros irmãos também escandalizaria. Então, eu falei assim, se não me cabe mais, por que eu insisto em investir isso? Aqui não é o meu lugar. É simples, é bobo. Não me afasta de Deus, Deus não vai me amar menos? Não. Mas eu entendo a mensagem que eu carrego e eu posso parar de fazer coisas que às vezes eu posso querer fazer, só para que o meu irmão não venha a pecar. Isso é evangelho. Evangelho é renunciar coisas para que o outro não venha realmente pecar. Olha só o que está escrito aqui. Tudo isso, meu querido, para te dizer, a mensagem é muito maior e mais importante do que eu e você. O que importa é a mensagem e não o mensageiro. E nós tem que fazer ninho na nossa cabeça isso. Entender quem somos em Deus. Entender o que cabe a nós e o que não cabe mais. E se desfazer e pensar, poxa, Senhor, isso não tem mais a ver, eu acho. Ou isso tem, apresente diante do altar. O Senhor acha que se eu continuar essa prática, eu continuarei contigo ou não escandalizarei meu irmão? É que a gente é um pouco egoísta. A gente quer fazer o que tem vontade. A gente quer falar o que a gente quer. Mas o que nós falamos, a forma como nós agimos, tem uma responsabilidade sobre o outro. Eu coloquei aqui. Estamos prontos para negar o nosso eu em prol do outro? Queria ler com vocês 1 Pedro 4. Porque, sim,
nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Vou ajustar aqui. Abre em 1 Pedro 4, para ler comigo. Olha lá. Veja bem. A vida dedicada a Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve. E estejam prontos também para sofrer. Por quê? Se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Isso é importante. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para mim? Eu posso te responder com base na Bíblia. Não posso responder especificamente sobre questões pessoais da sua vida. Mas, em suma, a vontade de Deus para a sua vida é que você se permita ser filho dele, que você viva abundantemente, que você tenha paz em suas fronteiras, que você seja salvo pelo filho dele, que a graça venha te alcançar, que você viva para a eternidade e não pelo agora. Essa é a vontade de Deus para você. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desgradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. As pessoas ficam surpresas com a nossa maturidade, com a nossa mudança de vida, né? Eu não sei quem pode falar aqui, que está conosco. Quando conheceu a Cristo, você era de uma forma e, de repente, você foi, parece que vestindo roupas novas, se despindo de um velho homem e se revestindo de um novo homem. E esse novo homem traz responsabilidade sobre o seu irmão. Você olha para os seus irmãos com mais empatia. Você entende o outro com mais empatia. Você olha para a pessoa que está no seu trabalho, que enche o seu saco, e você pensa, qual é a história por trás dela? Por que ela fala dessa forma? Por que ela está agindo desse jeito? Por que ele diz assim? Qual a história por trás da pessoa? Isso é ter empatia, queridos. É você se colocar no lugar do outro. Isso, mais que empatia, é ser cristão. É ser cristão. Sabe? Caim e Abel me ensina muito quando Caim fala, eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou o guardador dele. Pois é, meus amigos. Nós somos. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos ser mais gentis uns com os outros. A vida, ela já tem muitas coisas para lidar. Por que dificultamos a vida do nosso irmão falando que a gente não deve? Ou por que a gente age de uma forma na frente de alguém que escandalize o próximo? Pense no outro. Antes de você fazer, pense nas possibilidades. Eu fazendo isso, eu falando isso, o que pode acontecer? Será que eu escandalizarei o meu irmão? Gente, eu sei, é estranho isso, é dificultoso, mas está escrito, Paulo disse,
Afinal, a minha liberdade tem que ser limitada pelo que o outro pensa. Não estou aqui pregando, ensinando prisão. Não estou falando isso. Não estou falando isso para você se mover apenas debaixo do pensamento da outra pessoa. Não. Eu estou falando para você se mover debaixo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela faz com que você tenha paz com todos. Porque se você lê a palavra e entende a palavra, você é amável. Você aprende a ser paciente. Você aprende a ser gentil. Você aprende a perdoar porque você foi perdoado. Você aprende a amar com facilidade porque você foi amado. Olha aqui, o Gabriel comentou alguma coisa. Leão, mais louca que hoje o mundo ensina. Se te faz feliz, faça. Faça por você, pense em você. Se tornou algo egocêntrico e sem perceber, muitas vezes, caímos nisso, ignoramos isso. Exatamente. Isso é uma frase que o mundo inventou. O diabo praticamente inventou essa frase. Se te faz feliz, é suficiente. Que isso? Não! Não! O evangelho gente, vocês já ouviram aquela canção? Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Pois é. O evangelho não é sobre o que eu quero fazer ou não, ou sobre o que você quer fazer ou não. É sobre ele, gente. E ele nos amou. Ele fala aqui em João, amem como Jesus amou. Amem seus irmãos como Jesus ama. Você precisa entender que às vezes o que te faz feliz, às vezes a mesma coisa, marido e mulher, amigo e amiga. Vamos aprender a ser mais compassivos com o outro, pacientes com o outro. Às vezes, isso você já faz com que você viva o evangelho e você não se sente preso nisso. Nossa, Letícia, é para eu ser prisioneiro do que o outro está pensando de mim? Não, eu não estou falando nisso. Eu estou falando que conforme você lê a palavra, você se faz refém dela por amor. E o que está escrito nela, você quer obedecer. Porque quando você lê, você se sente amado, você é acolhido por ela, você é abraçado por ela. Então, o que você sente, você quer compartilhar. Começa a ficar urgente dentro de você. Por isso que eu peço para vocês tanto. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, você vai entender melhor o outro. Você vai ser mais paciente. Você vai ficar feliz quando o outro conquistar o que você queria tanto conquistar. Sabe? A gente fala assim, nossa, por que a pessoa está vivendo a promessa? A pessoa está vivendo o propósito dela? Não sei quem está fazendo isso. Fiquem felizes. Vamos ficar felizes com a felicidade do outro. Você não precisa se comparar. O outro está vivendo isso e eu não estou vivendo, Deus está... Não! Há um tempo para todas as coisas. Se você não está vivendo o que você quer tanto viver agora, se prepare para viver. Reavalie sua vida. Converse com Deus. Senhor, o que eu preciso renunciar? O que eu preciso fazer para que eu viva as promessas do Senhor para mim? Mas tem coisa que a gente faz que acaba meio que atrasando, gente. Como que Deus vai dar algo para a gente se a gente é invejoso? Como que a gente vai viver a promessa de Deus se a gente fala o que quer e as pessoas que lidem com isso? Se a gente faz o que quer e não liga? Você não está carregando uma mensagem? Eu não estou. Nós não estamos carregando a boa nova. E será que nós estamos vivendo de acordo com a boa nova? Porque dentro da boa nova, dentro do evangelho, você não pode ser egoísta e tem que ser responsável pelo outro. Olha só, as pessoas ficam surpresas com isso. Versículo 6 do capítulo 4. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer,
com todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus. Agora, no versículo 10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Fale. Faça-o de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Ajude. Faça-o com a força de Deus. Eu estou lendo isso, não é de mim, estou lendo. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. O que eu estou falando aqui, gente? O que essa carta Pedro está falando aqui? Use o que você tem para ajudar o outro. Se você tem o dom de ajudar, faça com isso. Faça com forças. Com as forças do Senhor. Se você tem o dom de servir, sirva. Mas faça isso em prol do outro em amor. Perdoe com uma facilidade. Gente, para quem... É que eu estou na live do Instagram também. Nós somos da Palavra de Vida da sede, né? E a minha pastora, a pastora Né, ela me ensinou uma coisa esses dias. Ela falou assim, quando você Deus me falou, Letícia, que quando nós abençoamos o outro, muitas bênçãos vêm para nós. Pois é. E eu super entendi o que ela quis dizer com isso. Quando você é abençoador, você é abençoado. Quando você fica feliz com o outro, os outros ficam felizes com você. Quando você renuncia a algo em favor do outro, pela consciência do outro, o Senhor te vê fazendo isso. Não fica em vão. Não é em vão o que você faz diante do Senhor para o seu irmão. Mas você precisa, eu preciso, ter mais paciência. Às vezes a gente perde a paciência, né? A gente fala assim, age da forma que a gente quer. Não, eu sou assim. Eu sou assim. Não. Deus transforma. Deus transforma tudo. Aqui em Hebreus 13, 15, diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Acabei de ler. O sacrifício que agrada a Deus é você fazer o bem ao seu irmão. É quando alguém precisa de ajuda, você ajudar. É você oferecer uma oração, uma ajuda, que seja, oferecer o que você tiver. Ontem eu fui no shopping e a recepcionista de um lugar que eu frequento falou comigo e se abriu comigo que precisava de uma oração, porque um familiar estava passando por uma dificuldade. Eu não a conhecia. Ela não me conhecia. Foi a segunda vez que eu fui nesse lugar. E aí eu falei, fica de olho aberto. Falei para ela, fica de olho aberto para, se algum cliente chegar, você atender. Me dá a sua mão que eu vou orar por você e pela sua família. E eu orei ali no meio da loja, no shopping. Ela ficou olhando, né, para ver se tinha alguns clientes, mas ela se compadeceu ali. Ela amoleceu o coração e começou a se abrir comigo. Eu não a conhecia, gente. Eu não a conhecia. É isso que Paulo quer dizer. É isso que o Evangelho quer dizer. Você não tem que ser amoroso ou apenas paciente só com quem você conhece, não. A mensagem que está sobre você, você tem que levar para onde você for. Você tem que ser o mesmo na sua casa, o mesmo na igreja, o mesmo no trabalho. Por quê? No último versículo que nós lemos, estava escrito: façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz, gente, é para a glória de Deus. Tudo que a gente fala, a forma como a gente se veste, a forma como a gente anda, os pensamentos que a gente alimenta, isso pode glorificar ou não o nome do Senhor.
E está escrito que é para a gente dar glória ao Senhor em tudo que nós façamos, em tudo que nós dizemos. Temos que viver esse evangelho, que enalteça o Senhor. 3 coisas também que aprendi nessa história de Caim e Abel. Amar, né? Caim não amou seu irmão, ele o matou, porque o Senhor atentou para Abel e não o atentou para ele. Ao invés, poderia ter várias possibilidades aí. Caim poderia falar com Abel: Abel, o que você fez em sua oferta que agradou o Senhor? Me ensina. Mas não. Ele deixou a ira consumir o seu coração. E acabou matando seu próprio irmão. Agora, olha só que João 13, 34, 35 diz: Deixo-vos agora um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. É preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, esse versículo é limpo. Toda a gente reconhecerá que são os meus discípulos. Você é conhecido como um cristão porque você ama. Dá até vontade de chorar, gente. Dá muita vontade de chorar, porque as pessoas reconhecem os cristãos pela forma como a gente ama. Então, nós precisamos amar com mais facilidade. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos com mais amor. Porque se fizermos isso, a gente não precisa chegar falando que eu sou cristão, você quer ajudar isso? Não. A forma como você vive já leva a mensagem. E como eu disse no começo, a mensagem é muito mais importante que o mensageiro. Então, olha só o que está escrito, gente. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, toda a gente reconhecerá que são os meus discípulos. E como é que somos reconhecidos por aí? Será que as pessoas nos veem como cristãos? Como pessoas que amam com facilidade? Amar com facilidade, gente. Mesmo que o outro não o ame, mesmo que o outro não seja muito paciente com você, seja diferente. No mundo, assim, muitas pessoas falam isso. Isso é muito horrível de se falar. As pessoas falam assim: à medida que você é comigo, eu sou com você. Se me dá boa noite, eu dou boa noite. Se não me der, eu não dou. Se me trata mal, vai ter o mal de mim. Que identidade suscetível é essa? Muito suscetível, muito vulnerável. Você só é alguma coisa dependendo do que as pessoas é com você? Seja você, querida. Agora, porque a pessoa lida com ira com alguma coisa, eu também vou ter que ser irada, porque com a forma como ela me trata, eu tenho que tratar também. Eu não quero ser assim. O Senhor falou para eu amar o meu irmão, não devolver na mesma moeda. Ele não me falou isso. Na verdade, ele fala para eu dar a minha outra face. Porque ele me amou de maneira tão incondicional. Ele te amou, querido, de maneira tão incondicional. E quer te ensinar a amar o outro. Porque se você fizer isso, você será reconhecido como um discípulo dele. E mais, a vida abundante você terá. Porque o diabo não terá acusações a seu respeito. O diabo não terá acusações a seu respeito. Ele não vai poder falar que você acha como quer, como que você diz, que você fale como quer, que você é irresponsável, que você é aquilo outro, que você faz isso. Ele não terá acusações se você viver de acordo com o que está escrito. Não terá. E isso é uma boa notícia. Uma coisa que nós temos em relação aos nossos irmãos também é a influência. Está escrito aqui em 1 Coríntios 11:1.
Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Gente, se vocês quiserem colocar no chat, estão silenciosos hoje vocês. Podem falar o que vocês quiserem aí. Ah, poxa, estão falando, eu que não vi. Débora falou, mas e sobre quem pensa dessa forma? Ah, mas se for viver pensando que tudo que faz pode respingar em alguém, a gente não vai viver. Exatamente, a minha amiga colocou aqui, ó. Se você ficar pensando, eu vou limitar tudo que eu faço, porque senão o outro vai pensar, pois é. Não tenho o que dizer sobre isso. A gente pode viver. Mas o que é viver? Só fazer o que você quer naquela hora? Você não pode fazer em outro momento? Para que não escandalize quem está do seu lado? Essas nuances, essas escolhas que a gente faz na nossa vida é o que nos faz íntimos, nos faz parecidos com o Senhor. A Fran colocou aqui, ó. Por isso o evangelho é morte, né? Pois é. Eu não sei quem falou, porque eu tenho tido muitas mesas, mas eu acho que foi o Rupereta, em um discipulado que nós tivemos. Ele falou assim, eu não lembro se foi ele, mas eu acredito que foi ele, que para Jesus viver plenamente em nós temos que morrer. Não é uma guerra entre eu e Jesus, uma guerra entre eu e o Espírito aqui dentro. A gente vem lutando assim, alguém tem que morrer. E quem é que vai morrer aí? Olha só. Consegue abrir a câmera do celular do Davi? Meu Deus, disse isso agora. Abri. Olha, Frank colocou. Meu Deus, deve ser por isso que Deus perguntou onde Abel estava. Já sabendo, na real, a pergunta. Caiu onde está o seu coração? Pois é, Frank. Deus já sabia. E mesmo assim ele foi perguntar. Cadê o seu irmão? O evangelho, gente. A Débora, agora a gente vê. Ai, amiga, desculpa. Eu não tinha visto. Olha só que o Jonatas também colocou. Amadurecimento em Cristo e conhecimento do Evangelho é algo estupendo. Pois é. É algo que super... Nossa, eu não sei descrever. Uma coisa que eu tenho muito... eu venho diminuído ao longo dos anos, mas eu tinha muito a necessidade da aprovação das pessoas. E eu não estou falando para que você tenha essa necessidade. Estou falando para você seguir o que diz a palavra, sobre ter paz com todos e ser responsável sobre o que você diz e faz na frente dos seus irmãos, porque você pode fazê-los pecar. É isso que eu estou te falando. Eu não estou falando para que a gente tenha necessidade de aprovação. Isso é o que eu tinha, e eu tenho ainda um pouco. Às vezes eu quero que o irmão aprove o que eu faço. Não. Em Gálatas fala, eu estou buscando a aprovação do meu irmão? Não. Eu busco a aprovação de Deus. Porque eu digo, meus amigos, por isso que Deus é tão inteligente, Deus é tão sábio, que ele falou assim, ame a mim primeiro, primeiro mandamento, ame a mim. Depois, ame o outro, segundo os mandamentos mais importantes estão escritos em Mateus, né? Ame o seu Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Por isso que ele está falando ame a Deus, porque se você buscar a aprovação de Deus, a paz com seus irmãos será uma linda consequência. Pois é. Não temos que buscar agradar o nosso irmão primeiro. E isso eu tenho aprendido. Eu não tenho que agradar o meu irmão primeiro. Eu tenho que agradar a Deus. Porque se eu agradar a Deus, tem 100% de chance de eu agradar meu irmão. Porque Deus pede para eu amar. Então, se eu agrado ele, como eu agrado ele? Amando ao outro. Então, se você fizer tudo primeiramente para glorificar o nome de Deus, você terá paz com todos consequentemente. E você não vai ter que se preocupar tanto assim. Porque o seu primeiro já está ligado a Deus. A sua primeira aprovação já é de Deus. Então, se você busca a aprovação de Deus e não dos homens, consequentemente, você terá paz.
Eu estava falando aqui com a minha amiga antes de começar, né? Sobre ter paz com os outros, sobre ter paz nas fronteiras. Lá em Segunda Crônicas, um rei teve tanta admiração, assim, ele fazia tanto o que é certo para o Senhor, que o Senhor concedeu paz nas fronteiras para ele. Então, ele conseguia fazer mercado com vários povos. E o Senhor me deu um entendimento sobre esse texto. Eu sou uma fronteira, o meu marido é uma fronteira, e eu preciso ter paz nessa fronteira. Você é uma fronteira, a sua amiga é uma fronteira. Você precisa ter paz nessa fronteira. Você participa de um departamento na igreja e você precisa ter paz com o outro departamento. Paz em fronteiras. Isso é ser responsável pelo seu irmão. Primeiro, procure a aprovação do Senhor. Consequentemente, terá agradado ao seu irmão. Porque aqui em Coríntios nós lemos, Paulo falou, eu não faço o que eu quero, eu não faço o que eu tenho o que eu quero fazer o tempo todo, não. Eu faço para agradar também os meus irmãos, porque o meu fim, o meu objetivo fazendo isso, o meu objetivo tendo paz com os meus irmãos, é levá-los a Cristo. Então, se no seu trabalho, se na sua faculdade, se na sua casa existe um momento de que não é tão legal, seja o diferente. Ame mais. A pessoa te odeia, ame mais. A pessoa falou mal de tu, fale muito bem dela. Isso é pagar o mal com o bem. Viva de acordo com o que está escrito. Aqui o Gabriel falou assim, Lê, você falando, só me veio 2 Coríntios 3. Somos cartas lidas pelos homens que carregam uma frase comigo. Fale de Jesus e, se necessário, use palavras. A nuvem de testemunhas nos cercam em todo momento. Exatamente. Estamos cercados e nós temos que tomar cuidado com isso. Além de ter cuidado, entender que somos responsáveis pelo que essas testemunhas estão falando. Ai, Letícia, eu tenho que me preocupar com a minha reputação? Tem. Porque agora você não está de acordo com o seu próprio mundinho. Você faz parte de um reino que leva uma mensagem. E essa boa nova tem que ser pregada a partir da sua vida, porque você foi amado. Então, ame. Você foi perdoado? Então, perdoe. É que nós procuramos muita justiça. Eu aprendi com um amigo meu, Jefferson, ele falou em Isaías uma vez, que nossa justiça é como trapo de imundícia. Está escrito lá em Isaías. Nossa justiça é como um trapo de imundícia. A gente quer justiça, a gente quer justificar. Meu Deus do céu, quanto tempo a gente perde com isso, queridos? A gente perde muito tempo com isso, querendo fazer justiça própria. Descanse no Senhor. Está escrito em Provérbios 2, aquele que me ouve atentamente habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Está escrito. Descanse no Senhor. Procure a aprovação do Senhor. Então, nós temos influência nesse meio. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Lembre-se de que tudo que você faz, isso é uma prisão, Letícia? Não! Essa é a verdadeira liberdade. Porque não existe mais acusação sobre a sua vida se você agir de acordo com essa mensagem. Não vai ter. Não vai ter, simplesmente não vai ter. E se acontecer, serão mentiras inventadas pelo mal. E você saberá que não é verdade e você estará descansado do temor do mal. Aleluia! Que boa nova espetacular! E a empatia. Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Eu amo esse versículo. Especialmente aos da família da fé. Coisa linda! Coisa linda, gente! Assim que tiver oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Quem é a sua família da fé? Quem é com quem você anda? Nossa, isso vem repercutindo há tanto tempo no meu coração. Com quem andamos? A Débora falou, eu sou. Eu sou. Você é a minha família da fé, Débora. Eu sou a sua família da fé. Todos nós aqui, nós somos irmãos. Vocês são a minha família da fé, como eu sou a de vocês. Então, se tivermos oportunidade de nos ajudar em Cristo, que nós venhamos nos ajudar e nos amar, não competir, não criar rivalidade, não causar discórdia, não levantar coisa que é mentira. O Senhor tem me ensinado sobre tempestades em copos d'água. Sabe o que acontece com a gente? A gente seleciona o que a gente ouve. A gente ouve e a gente seleciona. Não, essa parte aqui eu quero, essa parte aqui eu não quero. Essa parte aqui eu quero, essa parte aqui eu quero. Entenda todo o contexto e não pegue o copo e fique mexendo ele, não. Fazendo tempestades, nós que escolhemos. Digo mais uma vez, Provérbios 1, 33. Provérbios 1, 33. Mas aquele que der ouvidos à sabedoria, der ouvidos ao Senhor, habitará seguramente e estará descansado do mal, do temor do mal, sabe? Aquele tremor que você fica, aquela má digestão, ela vai sair, vai embora. Porque, como eu falei, se você começa a agir buscando a aprovação do Senhor, você está plantando uma colheita tão maravilhosa para a sua própria vida, queridos. Não percam a oportunidade de fazer o bem, sabe? Em Oséias, ele fala assim, existem aquelas pessoas, né? Plantaram tempestades, plantaram ventos e colheram tempestades, está escrito. Não plante ventos, não. Plante amor ao outro, perdão, amor com facilidade, fazer o bem, ficar feliz quando alguém consegue algo, orar por aqueles que estão se desviando, chamá-los, não criar rivalidade. Nós não, vou falar bem claramente, não temos que ficar competindo. O evangelho não é uma competição. Estamos todos para o mesmo alvo, todos estamos debaixo do grande guarda-chuva da graça. Não é uma competição em ser melhor, em ser pior. Não existe isso. Caim estava competindo ali com Abel e acabou matando ele. Nossa, a dele é melhor que a minha. Ele vive a promessa e eu não vivo. Ele está em um lugar e eu não chego. Por que acontece isso? Por que Deus faz isso com ele e não faz comigo? Não se compare, meus irmãos. Não é uma competição. Não é. Cada um está vivendo num estágio da sua vida. Seja feliz. Paulo falou assim, eu aprendi a estar contente com o que tenho, aleluia. Será que o Senhor te dando vida, alimento, sabedoria, amor, perdão, salvação, não é suficiente? Será que não é suficiente? O que precisamos mais, meu Deus do céu? O que vier, gente, as promessas, as bênçãos, é porque Deus nos ama tanto que quer nos dar tal vida. Mas queira Deus acima disso. Se preocupe com isso. Gaste tempo com isso. É isso, gente. 12:05. A nossa aula do Bible Immersion é das 11 a meio-dia. Deixa eu ver aqui. Tiago Costa falou: o evangelho não é uma competição, e sim uma mensagem de amor, graça e salvação. Muito bem. Jonatas falou: estou em silêncio porque eu estava chorando. Pois é. Que delícia essa aula. Fico muito feliz que vocês tenham participado. Domingo que vem eu estarei aqui novamente. Eu vou continuar no mesmo tema, mas falando de outra coisa específica.
E eu os espero no domingo que vem e vejo se eu consigo fazer a live também. Tá bom, gente? Vamos orar para terminar? Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Eu oro para que os meus irmãos vivam coisas em Ti inimagináveis, coisas que jamais imaginaram, que nós venhamos a entender que somos corpo, que nós precisamos nos ajudar e nos amar, e ter harmonia, ter realmente paz nas nossas fronteiras. Que nós possamos dissipar essa síndrome de Caim, de querer ou agir da forma como a gente quer, e entender que somos responsáveis pelos nossos irmãos. Amar os nossos irmãos. Entender que eles também têm dias maus. Entender que, às vezes, eles também passam por dificuldades que a gente nem conhece. Então, que a gente seja menos julgadores e mais acolhedores. Para isso que o Senhor nos chamou. Não para competir, não para causar rivalidade, não para estar acima ou abaixo de ninguém, mas para amar, para ajudar. Essa é a mensagem. O Senhor nos ama. Então, nós te amamos e nos dê um ótimo domingo. Amém. Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Um beijo, bom almoço. Falando aí, amém, amém. Deus abençoe, Jonathan. Até mais. E vocês aqui do Instagram, espero que vocês tenham gostado da nossa aula também. Vou tentar sempre fazer também a live aqui no Instagram. Obrigada por terem participado. Espero que tenha edificado a fé de vocês, assim como o Senhor tem me corrigido também bastante em algumas coisas. Compartilhar isso com vocês foi muito precioso. Amém? Obrigada, Fran. Te amo. Também te amo.